sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E estamos dando prosseguimento ao estudo dessa obra magistral, na verdade, um manual para a gente trabalhar as questões práticas da mediunidade. É a 15ª obra, cujo título é Desobsessão, e ele traz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, as questões quanto à conduta mediúnica, né? Os detalhes para a gente estar aparelhado para a tarefa da obsessão. Não só aparelhado tecnicamente, no sentido da execução mediúnica, mas toda a parte de preparação. E nós vínhamos estudando os impedimentos. E hoje vamos entrar no 8º capítulo. Na verdade, é o 11º programa, e ele chama de impedimento natural. E começa o nosso André dizendo assim: circunstâncias existem que pesam na balança do trabalho por obstáculos naturais. Uma viagem inesperada, por exemplo. Pode acontecer que a obrigação profissional assim o exija. E aí nós temos alguns companheiros, né, que trabalham em algumas empresas e que, vez por outra, eles são convocados, né, a realizar determinadas tarefas, a participarem de treinamento, de seminários, e que fazem parte da sua vida profissional. Então não há como a pessoa fugir, né? Há também a questão de educadores, né, de professores, que em muitas ocasiões eles devem acompanhar grupos de alunos a museus, a passeios das visitas. Eu lembro até de uma companheira muito querida, diretora de sala, doutrinadora, alguém que fez parte até de uma cidade espírita, mas ela nesse momento faz parte de um colegiado que dirige uma escola. Então, determinada feita, né, fazendo parte do próprio projeto pedagógico da escola, em que as crianças visitariam um local de solidariedade. O objetivo é trabalhar a solidariedade, né? E ela teve que acompanhar aquele grupo de alunos uma vez, outra vez, e aí na outra situação ela teve que receber um grupo de alunos estranhos e coincidiu com o horário da tarefa. E naquele momento ela não teria substituição, porque a parte pedagógica, essa parte toda, era da sua responsabilidade profissional. Então, nesse caso, gente, são situações inesperadas em que a pessoa precisa atender, né, aquele compromisso profissional, né? A gente vê também a outra questão de alguns profissionais de saúde, por exemplo, cirurgiões, né, alguns clínicos, que muitas vezes eles se veem na contingência de prestar atendimento ou a um paciente ou não, no caso de epidemia, no caso de desastre, de tragédias coletivas, há essa convocação. E a gente viu nesse último momento até pessoas aposentadas se apresentando, dizendo presente, né, ao trabalho, para que tudo pudesse correr bem, né, no sentido de não sobrecarregar os outros, e a própria questão da solidariedade em que a criatura é movimentada. Então, muitas vezes, tem essa viagem inesperada, né? Algumas situações de formatura de filhos, né? De casamento de filhos, até de esposos. A gente tem uma amiga também em que o marido, ele não tinha, na verdade, meus amigos, a história é muito bonita, né? Ele não tinha instrução alguma.
ele trabalhava nas questões técnicas da sua vida comum. Na sua vida comum, trabalhava naquele momento que não havia nenhum nível técnico, mas ele sabia fazer. Então trabalhava ele assim, e ela, naquele momento, uma jovem professora. E houve a aproximação dos dois, né? Apesar da família falar assim, olha só, não é? Olha o nível dele, tudo isso, mas ela não se importou. Os dois casaram. E aí, ela sempre, né, em função do movimento espírita, aulinha de evangelização e aulas da própria escola que ela trabalhava, ele foi se interessando por aquele campo e até ajudando, né, em algumas questões lá de recorde, pintura, tudo isso. Conclusão, ele acabou fazendo aquele antigo artigo 99, depois o artigo 91, ensino médio, né? E ele acabou, meus amigos, se formando em medicina. Observa só, já nesse momento, já tinham os 3 filhos, né? A vida já estava caminhando assim. E aí só que ele fez a faculdade de medicina fora aqui do estado, né? Quer dizer, dentro do estado, mas fora do município. E aí a formatura foi no local de eventos, tudo isso, né? Bem tarde, no momento que não se tinha tanta facilidade de transporte e condução assim. E aí naquela sexta-feira, que era o dia do trabalho mediúnico, foi ela com toda a família, né? Para a formatura do esposo. E aí o que a gente fica pensando, meus amigos? São situações inesperadas que podem acontecer com qualquer um de nós. É diferente daquela situação em que eu sei que eu trabalho naquele horário. Então, o meu horário de trabalho é justamente no horário da reunião. Então, eu não posso assumir esse compromisso. Mesmo aqueles que trabalham quinzenalmente, porque a criatura sabe que 15 em 15 dias ela vai faltar ao trabalho. E aí não é algo de bom alvitre, né? Que a pessoa se dedique até a uma outra tarefa, se acaso oferecer um outro horário. Mas se ela sabe que vem de 15 em 15 dias, ela vai trabalhar 2 vezes no mês, meus amigos. Vamos pensar bem. Isso aí fica um tanto quebrado, né? E com certeza numa tarefa séria, eu não vou me propor a trabalhar 2 vezes no mês. Né? Então, isso tudo compromete. E eu sempre costumo falar com os companheiros lá no Leon Denis assim. Se a gente tem um compromisso mesmo com a tarefa e a gente deseja cumprir o compromisso, é muito interessante que daqui a pouco acontece uma mexida e dentro dessa mexida eu acabo ajustando o horário. Alguém troca, alguém se aposenta, alguém pede, né, de substituição. Então acontecem coisas, eu estou nessa tarefa há um bom tempo, e nesse tempo eu tenho visto muitas coisas, muitos fatos em que a pessoa volta e fala assim, Deusa, você bem falou. Então teve uma situação de uma pessoa bem mais antiga pedir a permuta de horário. Uma outra situação, a pessoa pede para sair daquele hospital, daquele setor e para outro. E aí ele consegue pleitear aquela vaga mais cedo e trabalhar. Então a gente sabe que essas situações acontecem. E em outras situações até a pessoa consegue, né, e a Casa de Leon Denis consegue ter outros horários. Então a pessoa se ajusta àquele horário em que ela vai poder comparecer sem faltar, né, com a seriedade que o trabalho exige, né? O trabalho mediúnico também, não só a tarefa profissional, né? O trabalho mediúnico. E aí continua André Luiz falando assim, noutros casos, a moléstia grave comparece em casa ou na pessoa do próprio cooperador, obstando-lhe o comparecimento à reunião. Esse período mesmo, meus amigos, tem muita gente com gripe, né? Uma situação, gripe, resfriados, as alergias, as situações sazonais. E dependendo da gravidade da enfermidade, há situações que a pessoa não consegue sair de casa mesmo.
e que a própria medicina aconselha esse repouso absoluto para haver uma recuperação mais rápida. Graças a Deus, a gente agora, pela vacinação, pelos cuidados que se tem, os casos que eu tenho tomado conhecimento, a pessoa às vezes fica 2 dias mais grave e depois ela fica muito bem. Ela leva o trabalho assim de uma forma, os restos dos sintomas muito bem, né? Mas, mesmo assim, se nesses 2 dias de gravidade calhar em dia de reunião, ela vai ter que ficar em casa, ela vai ter que faltar, justificadamente. E outras vezes até para cuidar de um parente que está numa moléstia grave, né? Alguém que está num pós-cirúrgico, em que necessita de algo, de alguém, né, que ajude um parente que está num pós-cirúrgico, às vezes até um amigo que mora sozinho, que precisa de um cuidado, que precisa, às vezes, até da higiene, da alimentação, tudo isso. Então, naquele momento, a pessoa é a única que pode dar conta daquela situação, em que muitas vezes não é possível a locomoção dela, o afastamento nem naquele horário, porque tem um remédio na hora certinha, tem o curativo, tem cuidados, tem às vezes até a visita técnica, não é? Quando a pessoa está com home care, tem a visita técnica, muitas vezes vem o fono ou vem o enfermeiro naquele horário. Então, nesse caso, a pessoa não vai poder comparecer à reunião naquele dia ou naquele prazo. E aí as nossas casas, elas têm até um trabalho de organização, que é uma licença temporária, em que o médium, né, na verdade, ele sabe às vezes o tempo que ele vai ficar afastado, ele não se afasta da doutrina, ele continua nos estudos, no culto no lar, na reunião pública, e hoje pelo processo online, graças a Deus, a gente tem esse elemento facilitador, e a partir daí, né, a gente, o médium volta, né, e vai se readaptando, se for um período muito grande, se readaptando ao trabalho, à vibração espiritual da casa. Então, são impedimentos naturais, né? Ninguém pede para ficar doente, ninguém pede para cuidar do outro doente, né? A questão da viagem, que é profissional, a pessoa às vezes não pediu, a pessoa às vezes nem gosta, mas na profissão acontece aquela questão, né? E às vezes não é nem uma viagem, gente, é um evento em que pelas obrigações profissionais aquela pessoa tem que comparecer. Então tudo isso é considerado, né, um impedimento natural ao trabalho mediúnico. Bem, amigos, estamos aqui nas ondas amigas, fraternas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira. Nesse momento, estamos estudando a obra Desobsessão, de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E estamos no capítulo 8º, cujo título é Impedimento Natural. E ele continua nos falando assim: temos ainda a considerar o impedimento por enfermidades epidêmicas, qual a gripe. E em nossas irmãs é razoável aceitar como motivos justos de ausência os cuidados decorrentes da gravidez e os embaraços periódicos característicos da organização feminil. E a gente sabe, esse período está muito claro para nós, né? Impedimento por enfermidades epidêmicas, com a gripe. Nesse período, a gente tem até solicitado nas instituições que aquele companheiro que esteja com gripe, que esteja, né, resfriado, tossindo e tudo, que ele evite comparecer às reuniões, né, presencialmente. Então, que ele acompanhe da sua casa, que ele tenha esse cuidado com o outro, porque é um período, ainda mais estamos saindo, né, de uma epidemia, de uma pandemia. A gente tem que ter assim, muito cuidado com o nosso próximo, né? E a gente sabe que gripe, resfriado, essas doenças das vias respiratórias, elas são facilmente transmissíveis. Então, esse cuidado das instituições
tem até avisado. Bem, se você está com gripe, resfriado e tudo, né? Evite comparecer, ou se comparecer, use a sua máscara, né? De uma forma assim, bem, de uma forma precisa, né? E aí ela fala também a questão da gravidez. Isso é muito interessante. A gente tem, assim, 2 exemplos, né? Gravidez é doença? Não é, não. E a gente tem, na nossa casa, na casa de Leon Denis, 2 aspectos. Uma das pessoas era assim, né? Ela engravidava, gente, mas era tanto mal-estar, era tanto desconforto, né? Que logo, naquele momento era o plano espiritual, né, do Dr. Herman, através do altivo, afastava. Então fica você em casa e não comparece à reunião mediúnica. Mas nós tínhamos uma outra companheira que ela trabalhava na mediunidade assim durante um longo tempo da gestação. Olha só, por quê? Porque ela não tinha embaraço nenhum, quer dizer, vai depender de cada um, né? Vai depender de como a pessoa está se sentindo e sempre olhando, né? Que não haja prejuízo nem para o bebezinho, nem para a mãe, né? Então é uma avaliação que tem que ser feita com muito critério, com muito cuidado. E ele fala também, muitas vezes, né? Nas irmãs, os embaraços periódicos característicos da organização feminil. Então, algumas de nós, né, tem o período menstrual com muitos embaraços. A gente sabe que algumas pessoas com muitas cólicas, com muitas dores, enjoo, enxaqueca, mal-estar. Então, hoje, graças a Deus, a medicina evoluiu muito, né, e tem debelado essas questões. Mas eu lembro, meus amigos, assim, na minha época mesmo, era muito comum ter até as licenças nas escolas, né? Ainda mais escolas normais, o antigo formação de professores, né? O curso normal, em que a maioria eram meninas. Então muitas vezes era motivo de justificar a falta e até a pessoa ter uma segunda chamada da prova pelos desconfortos decorrentes do período menstrual. Então, muitas dores, tudo isso, e aí vamos pensar no trabalho mediúnico. Esse trabalho de socorro espiritual, em que nós vamos acolher espíritos doentes, né? Espíritos com dificuldades perispirituais, com dificuldades psíquicas, emocionais. Então, imagina eu com dor, né? Eu desconfortável, tendo esse registro do desconforto do outro. Na verdade, é como se fosse uma sobrecarga, né? Uma sobrecarga, uma dificuldade muito grande. Então, a gente tem que olhar sempre, meus amigos, o cuidado. Quando ele falou da alimentação, é a mesma coisa. Se eu estou com uma digestão difícil, né? Se a minha alimentação ela causa embaraços. Então, naturalmente, no momento do trabalho, isso vai pesar. E assim também, né, essa questão da criatura estar com dor, a pessoa está desconfortável, muitas vezes com um fluxo muito intenso, e isso causando uma determinada preocupação, né? Então, é importante que a gente esteja assim, confortável, né? Confortável. Daí a gente tem até os cuidados com vestuário, né? E muitas vezes a pessoa não cuida disso. E aí uma roupa muito apertada, ou um sapato muito apertado, ou alguma coisa, ou muitas joias, muitos adereços em que aquilo vai fazer um barulho, né? Então a gente tem que procurar aí nesse momento sempre a posição do equilíbrio, a posição do conforto. E aí ele continua. Surgindo o impasse, é importante que o companheiro ou a companheira se comunique rapidamente com o responsável da sessão, atento que se deve assegurar a harmonia do esforço de equipe tanto quanto possível. E aqui é algo muito bom, porque é um trabalho em equipe. E aí
quase sempre em nossas casas, né, as pessoas têm lá a cadeirinha que senta, né, quando é feito ao redor da mesa, né, quando o trabalho não é feito ao redor da mesa, é feito nas cadeiras e tudo, mas tem aquele número limitado, é um trabalho privativo, é um número limitado de médios, de pessoas que estão ali na sala. Então é natural que nos conheçamos. E aí, naquele momento, a ausência de alguém vai trazer uma preocupação para todo o grupo. E muitas vezes o grupo vai ficar assim, preocupado, né? No trabalho. O que será que aconteceu com fulano? Será que está bem? Será que foi algum acidente? Será que saiu para chegar e não conseguiu? E quando a gente conhece até mais a pessoa, a gente já começa a viajar um pouquinho mais, né? Mentalmente, achando, né? Será que o filho, ou marido, ou parente, aconteceu algo? Então, aquela pessoa que faltou é muito interessante. Ela passa a ser o motivo da nossa atenção durante a reunião. Quando, na verdade, né, o motivo da nossa atenção durante a reunião é com o enfermo espiritual que vai chegar. Sem contar uma outra questão que é assim, de disciplina mesmo, né? O trabalho tem lá, tem o diretor material e tem a direção espiritual. Se para a direção espiritual eu consigo avisar através de uma prece, do meu sentimento, do meu pensamento, mas a direção material, ela necessita estar ciente do que está acontecendo. Ela necessita perceber o que está acontecendo com a equipe. Muitas vezes até para tomar uma providência na reorganização do grupo. Se há uma tarefa definida, por exemplo, se aquele companheiro, né, naquele dia, é ele que vai fazer uma leitura, ou é ele que vai fazer um comentário, se houver esse aviso, assim, com a antecedência possível, o diretor do trabalho, ele vai poder promover uma substituição, né? Ele vai poder, inclusive, avisar para o grupo, olha, hoje fulano não vai comparecer porque teve uma viagem, teve uma obrigação profissional, teve que cuidar de um paciente, ou então ele está com gripe, ou estiver enfermo, né? Que nós possamos, nas preces, envolvê-los em nossa vibração de saúde, de paz, né? Ou está resfriado, ou então está com embaraço de saúde, então o grupo vai ficar tranquilo, sabendo de antemão, né, que aquela pessoa, embora não esteja presente, mas ela está em segurança. Então um respeito, um carinho, uma consideração que a gente tem, não só com a direção espiritual da casa, mas com a direção material e com os amigos de trabalho. Sem contar que muitas vezes, por a gente não avisar, por a gente achar que as coisas podem ocorrer de qualquer maneira, a gente acaba dando um trabalho muito grande à direção espiritual da casa. Que a partir daquele momento, eles vão ter que tentar isolar os pensamentos de inquietação, né, de preocupação, que naturalmente dentro de uma equipe, quando falha alguém, acontece. Então, amigos, que a gente possa ver, né, assim com atenção, esses impedimentos naturais, não criticando o outro, né, entendendo o outro, entendendo a nós mesmos, porque às vezes a gente fica numa aflição tão grande, sabe, que a gente acaba até atrapalhando e se atrapalhando. E vamos pensar, se a situação ocorre, vez ou outra, por uma necessidade, que a gente tenha o bom senso, que a gente possa usar o raciocínio, que a gente não se atropele nem atropele a ninguém com expressões de desagrado, né? Que a gente possa assim estar bem assim em paz mesmo, que a gente possa estar bem feliz, né? Pelo processo de sermos trabalhadores, mas somos trabalhadores humanos. E dentro da nossa condição humana, impedimentos naturais podem acontecer. Pensemos nisso. E aí agora eu penso não só em relação ao trabalho mediúnico, mas em relação à nossa vida em geral, né?
Nós encarnamos a trabalho, não a passeio. E, quando se trabalha, acidentes e impedimentos acontecem na ordem natural das coisas. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade. 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 Mediunidade.